Amigos do Cartola, boa noite. Pontualmente na ilha de Upoaçu, são 21 horas e 20 minutos. Está no ar mais um editorial Amigos do Cartola, retornando depois de um bom tempo para a alegria de todos os nossos telespectadores que nos acompanham via YouTube e via Instagram. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro da Série B encerra-se de forma trágica e melancólica para o Clube de Regatas do Vasco da Gama. O que se viu hoje no clássico contra o Botafogo, que será o campeão brasileiro de 2021 na Série B, foi um show de horrores da agremiação Cruz-Maltina. Digo isto porque vínhamos falando há tempos que o Vasco é, no papel, o melhor time da Série B. Mas isto não foi convertido em futebol e em acesso. E para explicar este fracasso, esta tragédia e a humilhação que os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama estão passando, eu irei começar pela análise desta humilhação, desta goleada que o Vasco sofreu pelo Botafogo, sem tirar o mérito do time do Botafogo, que eu venho dizendo há muito tempo, que desde quando o Botafogo mudou a lógica de gestão e mudou a sua forma de fazer futebol, adotando o padrão de clube e empresa, tal como o Bragantino, dizíamos aqui que o Botafogo iria voltar a ter glória. E digo para vocês que em 5 anos o Botafogo vai ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. E em 5 anos o Bragantino também terá um título. Porque estes clubes entenderam a nova forma mercadológica, administrativa e de gestão do futebol mundial, do futebol moderno. O Vasco virou a chave tarde demais. Mas este elenco, o melhor da Série B, embora muitos cronistas, muitos analistas, que é o caso do senhor Robson Moreno, lá do Cartola, não concorde, mas a gente mantém a nossa avaliação, porque o Vasco, sim, é o melhor elenco da Série B. E não subiu, porque não basta ser o melhor. É preciso ter alma. É preciso ter meta. É preciso ter amor, garra e respeito à história de uma camisa. E essa camisa pesou em muitos jogadores ao longo do torneio. Tinha-se um pouco de esperança para o acesso, mesmo que muito pequena. Mas se a vitória de hoje viesse, daria um gás ao Vasco, porque essa vitória viria em forma de um clássico tradicional da cidade maravilhosa. Mas o contrário aconteceu. A goleada e este resultado, o dia de hoje,
trará como consequência o encerramento melancólico e trágico do Clube de Regatas Vasco da Gama, que terminará fatidicamente na segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro, da Série B. E hoje eu confirmei as minhas preocupações, tanto com relação ao estagiário do Vasco, o diretor de futebol Alexandre Pássaro, e ao técnico Fernando Diniz, esse do toque-toque. Seu Fernando Diniz me entra escalando o Vasco com Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan. Vamos analisar o seguinte. Seu Léo Matos, ele entra na lateral direita e seu Zeca na esquerda, deixando seu Leandro Castan e seu Ricardo Graça na zaga. Seu Léo Matos dispara junto com o Zeca. E nesta subida, Ricardo Graça assume a lateral. Tínhamos no meio-campo seu Marquinhos Gabriel, Bruno Gomes, que ninguém viu esses dois jogadores em campo hoje. A proposta do Botafogo foi muito bem clara. Não era o Botafogo que precisava do resultado, porque o Botafogo já está na Série A. Para o clube Botafogo, campeão brasileiro de Série B ou não, isso não importa para o tamanho que é o Botafogo. O Botafogo só importa o retorno e já retornou para o acesso. Então o Botafogo não tinha preocupação. Anderson Moreira foi para campo com um time a qual a proposta era: espera o Vasco que eles vêm desesperado. E deu certo. Porque eu nunca tinha visto na minha vida, e até hoje eu quero aprender, porque eu estou pesquisando e não estou encontrando, onde foi que Fernando Diniz encontrou este esquema tático, onde do meio campo para trás o Vasco estava um buraco, o Vasco estava aberto. Quando o seu Léo Matos subia com o Zeca, era o Deus nos acuda, tanto que nos primeiros minutos após aquele único chute, a única jogada que o Vasco fez foi aos 9 minutos, aquele chute que o goleiro do Botafogo, Diego Loureiro, defendeu. Depois daí o Vasco não fez mais nada, porque quando o Vasco se propunha a avançar, encontrava os paredões, as linhas do Botafogo bloqueando. E no contra-ataque, era um Deus nos acuda. Porque seu Bruno Gomes avançava e ninguém mais via para onde este rapaz ia parar. Tanto que quando foi aos 10 ou aos 11 minutos, mais ou menos, o gol do Botafogo aconteceu. Aconteceu de um lançamento. E nesse lançamento, no buraco entre Castan e Ricardo Graça, o Botafogo finalizou. Vejam que o gol do Botafogo, ou os gols do Botafogo, todos eles foram, 3 deles foram de contra-ataque. E um da velha falha que desde o jogo contra o Náutico veio acontecendo. E o técnico do TikTok não conseguiu enxergar esta falha. O Vasco vem pegando gols de escanteio.
E aí, meus amigos, eu venho justificar por que que o melhor elenco da Série B não vai subir. A partir desta explicação de hoje, da queda de rendimento do Vasco da Gama com seu Fernando Diniz, e a explicação estapafúrdia, inocente, do estagiário de futebol do Vasco da Gama, o senhor Alexandre Pássaro. Jorge Salgado tá de parabéns. Não é ironizando, não. Tá de parabéns, porque estamos acompanhando a luta, a sua luta em equilibrar o rombo que o Vasco se encontra nas suas finanças. Mas, Salgado, não adianta equilibrar finanças se a tua produção não produz. E a produção do futebol é resultado em campo, é a bola, é vitória. O Vasco não tem diretor de futebol, ele tem um estagiário, eu venho dizendo isso há muito tempo. O Vasco não tem um olheiro, coisa básica no futebol, onde você pesca talentos pelo Brasil afora. Seu Alexandre Pássaro dando entrevista pós-jogo, já dizendo que a sua avaliação de estágio vai ser 0. Ele vai sair do Vasco. Porque um diretor de futebol que abre a boca para dizer que o vestiário não importa nada, meu amigo, bate suas asas e tome a direção. Quando se tem uma gestão financeira a qual o Vasco se propõe de forma equilibrada, responsável, ok, beleza, é isso mesmo, a nova era do futebol exige isso. Agora, quando se tem o melhor elenco, e este elenco não rende, como não estava rendendo ao longo do campeonato, porque o Vasco nunca, neste campeonato, conseguiu fazer jogos convincentes. É aí que entra o papel do diretor de futebol, onde ele consegue mexer as peças do tabuleiro, principalmente na abertura da janela, fazendo com que aqueles que não estão rendendo possam ser substituídos por outros que possam vir a somar. Seu Alexandre Pássaro não fez isso. Preferiu demitir Marcelo Cabo. E que nós dizíamos nos primeiros editoriais do ano que o Vasco tinha que fazer um time de Série B. Desculpem, um time de Série A, mas com alma de Série B para jogar a Série B. E que tinha que contratar um técnico rançudo, um técnico de Série B, porque a Série B é diferente da Série A. E esse treinador, acertadamente, foi Marcelo Cabo. Demitiram Marcelo Cabo por 3 ou 4 tropeços. Marcelo Cabo está levando o Goiás de volta para a Série A. E este mesmo Marcelo Cabo também ao longo do campeonato oscilou. Oscilou ao ponto de fazer o Goiás, que estava em segundo lugar em momentos do campeonato, cair para 10º e depois retornar. Mas o Goiás apostou no trabalho, no diálogo, apostou no vestiário, seu Alexandre Pássaro. Primeiro erro do estagiário foi trazer Lisca doido. Esse nunca foi treinador. E aí, quando a lambança estava feita, ele me traz
um treinador que não conhece como se atua numa Série B, porque tem ranço de Série A, muito mal, e que nunca ganhou nada. E aí nós temos que encontrar a velha imprensa vira-lata, esta imprensa marrom, esta imprensa esportiva, a qual fazem elogios a um treinador que não tem ainda um gabarito para levar um grande clube às suas conquistas, porque Fernando Diniz nunca ganhou nada a não ser aquele torneio lá com o Paulista de Jundiaí. E aí eu tenho que ouvir esses cronistas. Não, Fernando Diniz é incompreendido. Ele não é incompreendido. Ele não é treinador. Porque desde os tempos que a bola é redonda, fazendo uma analogia à antiguidade, desde quando o futebol existe, se sabe que não se toca a bola, não se sai jogando em um time de pouco talento. Mas Cartola, que incoerência é essa? Você fala que o Vasco é o melhor da Série B e o time não tem talento? Para a Série B o Vasco é o melhor. Mas não são jogadores talentosos. Então você não poderia fazer com que o seu Ricardo Graça e o seu Leandro Castan conseguisse sair com bola dominada. Porque eles não sabem. Quem joga bola, quem pelo menos participou das velhas peladas de Campinho, sabe, sempre ouviu, não toca pra esse aí que ele não sabe jogar, chuta pra frente, é o Deus nos acuda. E o seu Fernando Diniz insistindo neste modelo que cada vez que Lucão tentava sair de zagueiro, a torcida do Vasco fazia isso aqui. Tragédia total. Condução do futebol totalmente errada. O Vasco está pagando um preço pela péssima administração do futebol. Porque o Vasco não trouxe, não soube montar uma estrutura para voltar à Série B. E aí não adianta dar desculpa em entrevistas como esta entrevista ridícula no pós-jogo, que não sabe explicar, e que se eu tivesse prejudicando a equipe, eu sou o primeiro a dizer, eu sou o primeiro a sair, eu amo o Vasco, eu sou capaz de deixar minha família. Ei, Alexandre, ei, meu filho, esse papo furado não convence mais nem a vovozinha. Você não tem tamanho para conduzir a direção de futebol do Vasco da Gama. Você tem que aprender, porque você ainda está estudando. Você é um estagiário. Seu Jorge Salgado teve culpa nisso. Porque qualquer outro diretor de futebol, no mínimo experiente, este elenco do Vasco, que vocês estão vendo aí no papel, estava assim na Série A. Mas nunca esse time convenceu ou deu a esperança aos seus torcedores que iria voltar. Teve lampejos. E aí eu ouço de um seguidor, cronista, Cartola. Fernando Diniz está aí, o Vasco melhorou, tal. Não, o Vasco beleza, o Vasco equilibrou. E eu disse isso, a partir daí o Vasco tende a ter uma ascensão. Mas ninguém contava com a falta de alma
E quando não se tem alma, meu amigo, não se chega a lugar nenhum. O Vasco é o retrato da melancolia. É hora de pensar seriamente na reestruturação do futebol do Vasco da Gama. Porque os torcedores não querem saber de papel pregado e gráfico pregado em parede, mostrando finanças está aqui, melhorou dali e tal. Ninguém quer saber disso. Isso aí é obrigação. O torcedor quer saber quando a bola rola e ela cai dentro da rede. É isso que o torcedor quer saber. E o Vasco não foi capaz de transpor a gestão equilibrada em resultado de vitória. Não foi capaz porque simplesmente trouxe um estagiário para gerir o futebol. O Botafogo teve alguma coisa a ver com isso? Nenhuma. Botafogo fez o seu papel, foi lá e goleou o Vasco da Gama. Por quê? Porque o Botafogo, sim, quando ele entrou em campo pela primeira vez, nós dizíamos aqui, esse time vai voltar para a Série A. Porque, acima de tudo, o Botafogo tem alma. E estes jogadores de hoje, principalmente o seu Oyama, que ironia do destino, um japonês, honrando as cores de um clube brasileiro. E que nós brasileiros, os jogadores nossos, não são capazes de fazer. Ainda em julho, o seu Alexandre Pássaro já era para identificar que seu Léo Matos, seu Andrei, seu Marquinhos Gabriel não tinham a mínima condição de continuar jogando como titular. Porque quando o maior artilheiro das Américas tem a pior temporada, o pior jejum de gols, que foi 2021, porque o time não tem meio campo. Porque o mínimo do meio campo, se o Vasco tivesse, Cano botava a bola para dentro, porque ele é capaz de fazer milagres com o mínimo. E seu Alexandre Pássaro não conseguiu conduzir de forma eficiente esse clube à Série A. É preciso que ele bata asas e saia voando urgentemente de São Januário. O Vasco não precisa de estagiário. Para 2022, penso sim que o Vasco está no caminho. Se tem alento nisso tudo, eu posso trazer para a torcida do Vasco da Gama que, infelizmente, ou felizmente, dependendo do referencial de cada um, o passo atrás que o Vasco está dando, essa dor que a torcida do Vasco está sentindo, ela em breve se tornará glória. Porque também não queríamos aqui administração ioiô, que flore o clube, ganha um ano e cai o outro. O Vasco estava se tornando isso. Se é preciso ficar na Série B ano que vem para voos mais altos, que fique. Mas que saiba organizar a direção de futebol. Porque sem um diretor de futebol que conheça os meandros da bola, o Vasco vai virar o novo Bangu do Rio de Janeiro. Este foi o nosso editorial. Fique com Deus e até a próxima.